Agora, guarde bem esse resuminho que eu fiz aqui para vocês. Dos solos para aterro. O que eu tenho que saber? Quando eu quero fazer um aterro, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber as propriedades de resistência desse aterro. Só do aterro? Depende das condições de compactação. Lembra que eu disse que dependendo de como você compacta, vai dar uma coisa ou outra? Olha, eu tenho que saber do aterro, mas depende da compactação, depende da umidade, vai variar a resistência. E aí? E aí que eu tenho que programar isso. Tenho que ter certeza que a obra vai ser feita de acordo com o experimento que eu fiz no laboratório. Mas é só do aterro? Não, é da fundação também. E é uma fundação, pode ter mais camadas. Pode ter mais camadas. E da fundação também tem que saber resistência e compressibilidade. E eu posso ter mais do que uma camada. Portanto, tenho que saber de todas. Desde que eu possa ter uma ruptura que passe pela camada 2, eu tenho que saber a camada 2. Já não tenho que saber para baixo, porque o círculo de ruptura não deve passar aí. Depende. Eu preciso analisar. Eu não sei o SPT. Qual que é o SPT? Por isso que eu tenho que ir até um lugar que eu garanta que aí o problema está resolvido. Eu saber aquelas camadas está resolvido. Eu tenho que saber onde está o lençol freático. Falamos há pouco. Nós temos que saber se vai chover muito, chove pouco, se essa superfície é impermeável, não é impermeável, se as águas de chuva não vão cair para o ponto baixo. Por exemplo, nós estamos com um projeto que tem umas caixas que estão no ponto mais baixo do terreno. E hoje, descobri, conversando com os colegas, que tem uma área em cima, que talvez alguns não saibam, outros sabem, não perceberam, mas, enfim, é maior do que um campo de futebol. É a segunda vez que eu tenho, na crista de um talude, uma área enorme, tipo de um campo de futebol de campo, 11 para cada lado. Tá? O que acontece com a chuva que cai lá? Para onde vai a água? Será que tem uma boa drenagem? Ou ela vai desgovernadamente morro abaixo? Faltou engenharia geotécnica. Ela vai desgovernadamente para baixo e causa problema lá embaixo. E causou. É o caso que nós estamos estudando hoje. Tá? Porque não estuda bem isso na fase de projeto e terraplanagem, aí dá consequências depois, aí tem que chamar a engenharia da patologia, que é o que nós mais atuo hoje, é ver em patologia. Saber também dessas fundações se tem problema de expansão, colapso, para fazer cálculo de estabilidade. Olha esse desenho agora. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo o talude de escavação, ó, o círculo preto e o vermelho, o recalque? É isso que eu tenho que verificar. Isso para o aterro. E para a escavação? Quando eu for fazer uma escavação, é a mesma coisa. Eu tenho que saber as propriedades desse material, tenho que ter a amostra dele. Só que esse aqui eu não vou fazer no laboratório, porque ele já existe. Então, eu vou tirar o corpo de prova. Blocos, bloquinhos, blocões. Eu também tenho que saber os materiais que estão abaixo do pé do talude. Né? Eu tenho que ver as condições de água também, a perda eventual de resistência com infiltração, né? E com esses elementos, então, eu vou calcular a estabilidade. Né? De novo, ao círculo e ao vermelho o recalque. Veja que quando um talude desse rompe, ele pode abaixar aqui e levantar no pé. Então, no campo, eu vou e percebo isso. Por final dessa obra que eu estou falando, eu vou lá, já tinha percebido desde a primeira vez que tinha havido uma ruptura superficial, só que eu não sabia por quê. Né? E agora parece que eu estou descobrindo o caminho para isso. E aí a obrigatoriedade da norma falar do PGG, porque o PGG é onde que mostra os tipos de comportamento do solo. Como nós já falamos bastante hoje, eu vou só repassando aqui pelos slides a importância de ter o PGG, as obras, as escavações que a gente quer fazer, os valores de SPT, as camadas, tátil visual. E aqui eu estou mostrando mais uma vez um desenho que mostra da infiltração, olha aqui, infiltração e o lençol freático. Como eu falei, eu gosto de repetir, porque a água vem por cima e ela infiltra e ela chega no lençol freático. Ela tem uma franja que vai saturando, vai descendo até chegar aqui. Aí em cima está saturado. Parou a chuva, essa água vai descendo e aqui vai ficando seco. Vai descendo, aqui vai ficando seco. Vai descendo, aqui vai ficando seco. Até que o lençol freático sobe. Esse processo é sazonal. Chove, sobe, seca, abaixa. E lá embaixo? E lá embaixo a água sai. Só que quando infiltra, ela quer ir para cá. Mas se ela tiver uma situação topográfica ou geotécnica para ela ir para cá, ela vai sair em algum lugar e vai causar problema. Então, esse modelo geotécnico a gente tem que fazer e descobrir através do PIG, né, do Programa de Investigação Geotécnica, que tem que ser alterado em função do que vai descobrindo. Não é fazer sondagem, então pronto. Não,
Eu faço sondagem, olho o resultado, faço sondagem, olho o resultado. É experimento. Fazer sondagem, ir para o campo, mandar o resultado para a engenharia falar vai para lá, vai para cá. É isso que eu estou tentando pôr na cabeça das pessoas. Porque isso é engenharia geotécnica. É uma pilotagem. Se for, por que é difícil ter um piloto automático de carro? Porque você podia pegar o carro, pôr um piloto automático, eu ia do lado tomando Guaraná, tomando um uísquezinho, sei lá, que eu não tomo mais. Mas, enfim, o carro vai sozinho. Por que o carro vai sozinho? Porque tem tantas variáveis que podem acontecer que o motorista toda hora está submetido a uma nova situação. E a geotecnia é assim. Não dá para poder tudo dentro de um eixo cartesiano e apertar botão. Sempre tem que ter a mente humana, a intuição, aí o conhecimento trino, e aí a importância do que eu falo. E a água é outra variável terrível. E por quê? Porque olha esse desenho que vocês já viram, que a água atua nos vazios do solo, e com isso, então, como nós já mostramos, ele pode variar as tensões efetivas, e aí, então, nós temos problema de resistência. Quer seja em um talude como esse que mostra aí, onde que em função do nível... Aquela ruptura que teve em Angra, que matou um monte de gente, é desse tipo. O nível d'água subiu. Aquela rocha. Choveu, daqui a pouco matou todo mundo lá embaixo. Aqui a questão de rebaixamento do lençol freático, essa figurinha é muito interessante, que mostra uma situação do nível d'água numa certa cota, depois ele deprimido rapidamente em função da oscilação do nível d'água. Tá? E aí a variação de poro-pressão ou da pressão neutra. Fazer SPT, correlações, ensaios de laboratório, pesquisa bibliográfica, banco de dados. A pesquisa bibliográfica que a gente faz, a gente pode fazer para uma mesma região, né, e para uma mesma geologia. É o que está escrito aí, né, onde eu cheguei com o mouse. Então, por favor, não vai comparar um basalto da Itália com um basalto do Brasil. Não vai comparar um xisto lá do Rio Grande do Norte com um xisto do Rio Grande do Sul. Só porque é xisto. Não. Tá? E mesmo quando você compara dentro de uma geologia, é ainda uma aproximação para saber o comportamento. Não quer dizer que é certeza. Tá? Mas a pesquisa tem que ser feita dessa forma. Então, temos aqui a ideia do ensaio triaxial, né? Que nós colocamos, então, uma tensão axial, uma tensão confinante, aplicamos, então, o carregamento para solos saturados, que a gente imagina, mecânica de solos saturados, a tensão total menos a poro-pressão a efetiva, mas para os solos não saturados, nós temos a pressão neutra de sucção, né? Que então muda isso. E essa de sucção você pode ir aqui na praia, né, fazer um castelo de areia, ele fica de pé. Quem está agindo aí é a sucção, é a coesão negativa dada pela água, aquela mesmo que sobe no copo, ou sobe através de um fio de areia, de um cordão. Se você pegar o cordão e pôr no copo d'água, a água sobe, né? Agora, quando seca, né, esse castelo de areia cai. Tá bom? Aqui o ensaio que mostra exatamente isso, a perda de coesão. Olha aqui, nós fizemos um experimento, que é o ensaio triaxial, com a amostra que veio do campo. Nós tivemos aqui um círculo de Mohr, não vou entrar na matemática disso, aqui a tensão cisalhante e aqui a tensão normal. Quando você faz ensaio de laboratório, você faz esse círculo, fez um outro com uma outra confinante, fez outro com outra confinante, aí eu falo, ó, pega isso aí, repete, põe outro corpo de prova igual aquele lá e inunda. E a hora que inunda, você vê que vai dar esse vermelho, ou seja, houve uma perda do intercepto de coesão. Tá? Então, é isso que eu tenho que verificar com solos não saturados. Eu tenho que saturar esses ensaios, a amostra, e ver o que vai acontecer. E essa bibliografia, nesse livro, fala exatamente, né, as situações, no caso de obra, né, se é fim de construção, se é longo prazo, e como tratar os cálculos de estabilidade com tensões efetivas ou totais, e os tipos de ensaios triaxiais que devem ser feitos, dependendo da forma que você for tratar matematicamente. Tá? Eu não posso me aprofundar, mas para vocês terem a noção da complexidade também de fazer os cálculos e a ligação que tem esses cálculos de estabilidade com a questão
de laboratório. Aqui é a mesma coisa, é a continuação daquela tabela. Deixa eu ver se é mesmo. É para eu saber se tem alguma coisa errada. É isso mesmo. Aqui era para solos saturados e aqui para não saturados. Aqui é o ensaio de laboratório, mostrando a heterogeneidade do corpo do bloco. Senhores, quando eu vi esse ensaio, me mostraram. Nesse caso, foram lá e mostraram. Olha, Mauro, o que está acontecendo. Quando eu olhei, eu falei assim, não, isso é errado o ensaio. Não é possível que dentro de um bloco de 30 por 30, eu vou ter corpos de prova com comportamento de extensão de informação tão díspares. Mas aí eu fui ver o corpo de prova. Então, eu, engenheiro, só fui ver o bloco quando alguém me mostrou isso. Por isso que eu falo, por favor, me mostre as coisas, fala comigo. Não é porque eu sou melhor que alguém, não. É porque eu sou apaixonado por isso, eu tenho amor, e esse amor é um amor ágape. Não é um amor para levar para a cama, desculpa a expressão. É um amor ágape, é um amor de Deus, é um amor original, é um amor que eu tenho no Espírito Santo. Ele fala para mim as coisas. Aí eu vou no bloco e falo, é esse cara aí, é isso mesmo, vocês não erraram, não. Como podia ser o contrário? Eu falei, está errado. E às vezes o está errado, eu vou até descobrir a origem daquele problema. Não que eu seja melhor que qualquer um, porque isso que eu tenho, qualquer um pode ter, porque é só ser filho de Deus. Se é filho de Deus, você tem tudo que ele dá para qualquer filho dele. Como ele dá para Cristo, ele dá para qualquer um. Ele prometeu, isso está na Bíblia. Qualquer discussão vai ter com ele. Bom, aqui ainda mais sobre ensaio. Isso aqui eu queria mostrar porque o Carlos fez uma pergunta esses dias para mim, e eu falava de chistosidade, e aí em outro lugar apareceu esse desenho, e aqui está a chistosidade. Então eu fui lá no triaxial, né, e pus lá e rompi, e rompeu no plano da chistosidade. É isso que eu queria dizer ontem, e está aqui a prova de um caso disso daí. Agora, veja, podia ter feito alguns erros. Por exemplo, se esse corpo de prova tivesse inclinado, não favorecendo a ruptura aí, podia ser que a resistência dele fosse muito maior. Só que a moldagem, a colocação dele dentro da câmara triaxial estava errada. E é isso talvez que o Carlos queira me dizer quando falou dessa questão de corpo de prova. Carlos e todos vocês que estão aí, a coisa mais importante dos ensaios é moldar o corpo de prova. O resto é mecânico. É lógico que é importante também eu ver os resultados para ver. Mas, senhores, a engenharia geotécnica ela está dentro de um laboratório de mecânica dos solos. E como o meu professor aí, o Faisal, falou, mecânica dos solos experimental. É o laboratório. Muito bom. Então, eu vou fazer o perfil geotécnico, e com o perfil geotécnico eu posso ter as camadas representativas. E com as camadas representativas, então, eu posso começar a saber a curva, tensão, deformação do solo, porque depende da curva, veja 1 e 2 aí, são solos totalmente diferentes, e eles rompem da mesma forma, né? Então, eu preciso saber como que as pressões neutras desenvolvem nesse corpo de prova, além de como o lençol freático desenvolve, e saber como isso pode afetar a resistência. Esse slide aqui é fundamental. Poucas pessoas conseguem, vocês vão ter dificuldade, e não é nessa apresentação. Essa apresentação é para vocês terem noção das coisas, não é para vocês saberem sair aqui como doutores. Doutores é simples, e nós não queremos ser doutores. Queremos ser filhos de Deus. Na hora que você é filho de Deus, você tem tudo. Você tem tudo. Filho de Deus tem tudo. Ele tem a roupa, ele tem a comida, ele tem a casa, ele tem tudo. Tem tudo, ele tem dons. Porque o filho de Deus é aquele que adota se converter numa vida espiritual a Jesus Cristo, entender que aquela cruz lá tem um significado espiritual para qualquer um que queira escolher. É aquele 5% que eu mostrei ontem naquele grafiquinho lá, aquele triângulo. Muito bom. Tenho tudo porque o Espírito Santo me fala. Muito bom. E aí, então, eu tenho o parâmetro de projeto. Cálculo de... Veja aí essas fotos mostrando as dificuldades de coleta de amostra e desses planos de fraqueza do solo. Porque o solo ele pode ser residual, ou seja, ele pode ser remanescente de uma rocha. E está em diferentes épocas da
do apodrecimento dele. Saprolítico significa a podre, solo podre. Aí, ó os planos de acamamento, né? Então, é muito interessante também só de coletar a amostra. Tudo que põe a mão no solo é muito mais importante do que quando você vê na máquina. Ver na máquina também é importante. Mas ver o solo é mais importante porque é o experimento. E quando você experimenta, você está acionando o Espírito Santo. Creia em tudo que você faz, pessoal. É só você pôr amor. Se a gente faz as coisas por obrigação, não vai dar certo. Mas se a gente faz por amor, vai dar certo. Recalques, adensamento, colapso, expansão, ensaios dedométricos. E agora vamos dar um banho de correlações muito rápido aqui para dizer só para vocês, olha, tem correlação de tudo. Só tem que tomar... E por que eu fiz isso? Porque um belo tempo eu percebia dos alunos, né, ao longo dessas décadas, que eles queriam saber a coesão de atrito a partir do SPT. Eu falei, E aí, essa foto aí é de quando eu tinha 19 anos. Quando eu tinha 19 anos, eu vi isso na minha frente e falei, bom, tá tudo resolvido na minha vida, porque eu entro com o SPT e tiro todos os parâmetros para fazer quaisquer cálculos que eu queira. Passado lá alguns meses ou anos, não sei precisar, eu descobri que isso era a mesma mentira que se fala para a criança, dizendo que o nenê veio da cegonha, ou que o Papai Noel que trouxe aquele presente para ele. Duas mentiras que eu nunca contei para os meus filhos. Desmistificava, porque eu acho que elas são cruéis. E eu, quando tinha 19 anos, não era uma criança, não acreditava em Papai Noel mais, não sabia que a mulher que dava o nenê não era cegonha. Mas eu, com 19 anos, olhei para isso e falei, o Papai Noel existe. E o Papai Noel é geotécnico. Eu entrava com a SPT e tinha todos os parâmetros. Eu acreditei nisso. Hoje, eu falo, isso daí é bom para você ter uma noção, mas só noção. Vamos para o laboratório. Então, logo depois, eu passei aí para o laboratório e comecei a ver que isso era uma... Sei lá que nome que eu vou dar agora. Aqui, então, tem várias correlações. Sabe o que é bom as correlações? Para tratar num certo local. Num certo local então, todas essas correlações feitas por grandes homens aí, né, tiveram fito daquele local. Quando muda de local, não pode levar. Só serve para aquele local. Assim como dinheiro. Dinheiro só serve para cá. Quando você for para o céu ou para o inferno, o dinheiro não vai servir para nada. Não adianta ganhar dinheiro. Você vai um dia ficar sem ele. Muito bom. Você tem que ter o necessário. Muito bom. Mais correlações aqui. Acho que falei bastante de correlações. Já meti o pau nas correlações. Então tá bom por hoje. Né? Tem várias. Tem gente que curte correlação. Eu descurto correlação. Mas eu uso de vez em quando. Mas eu não acredito. Eu uso. Mas eu não acredito. Eu fico com o pé atrás. Né? E os ensaios triaxiais, eles sim, é um experimento, então você experimenta para ver se aquelas correlações estão dando mais ou menos o que você esperava. Então, as correlações é bom para... pela correlação eu esperava isso. Aí eu faço experimento. O experimento bate. Lá tem gente que fala assim, olha, já tive problemas assim, que faz o ensaio, só deu um resultado. Aí o engenheiro que recebe lá fala assim, não, mas está errado. Por que está errado? Porque não bate com a correlação. Eu estou rindo aqui, é lógico que não fiz essa desfeita, mas eu já tive que fazer vários relatórios, né? E a Ruth está aí, ela sabe, ela fez, onde que eu tinha que provar que o CBR, eu tinha que escrever que o CBR tinha dado menor que 2. Sabe por quê? Porque o meu cliente, eles nunca viu um CBR, que é usado para dimensionamento de pavimento, menor que 2. Por quê? Porque chutavam tudo. Bom, e os ensaios triaxiais, pela essa norma que nós estamos em revisão agora, os ensaios são obrigatórios, triaxiais. Aqui, falando dos estudos paramétricos, né? Onde eu tenho que ver a sensibilidade, então, aqui, ó. Aqui está o ângulo de atrito preso com valor de 25, a coesão variando 10, 15 e 20. Olha os efeitos do coeficiente de segurança.
Olha, presta atenção nesse gráfico, por favor. Né? Então, 25. Se for o coesão de 10, o coeficiente de segurança vai dar, na situação atual, 1,2, excepcional dá 1. E se for 20? Olha a mudança que dá, meu querido. 1,2 para 1,6, 1 para 1,5. Então, o que faz os caras aí, cara? Eles pegam e admitem a coesão de atrito. Bom, se é para admitir, se você admitir 10, cai. Se você admitir 20, não cai, está seguro. E ainda o cara fala assim com base na experiência. Que experiência? Você já foi para o laboratório? Você já fez ensaio? Que experiência? Senhores, desculpa a minha veemência aqui, porque, como eu disse, eu amo esse negócio aqui. Então, as incertezas de novo aí, que está sendo escrita aí, ainda falando de incerteza, aí tem vários colegas falando dessa história das investigações geotécnicas, eu não vou ficar lendo, não, mas está aí para provar. Fora que a norma também já fala e exige tudo isso que eu estou falando, né? Aqui eu acho que eu já falei desse gráfico, não vou falar de novo, se não falei, estou falando a primeira vez, não importa, mas olha só que importante que tem aí. E se eu já falei, é bom para você gravar. Então, o terreno estava aqui, né, nessa cota. E aí foi feita várias sondagens, esse monte de ponto aqui de várias sondagens. A hora que você fez uma média, deu essa vermelha aqui. Ó. Aí foi feita uma escavação. Escavou e um geotécnico esperto, não sou eu não, que eu não sou esperto, ele foi lá e faz a sondagem de novo. Daí fizeram um monte de sondagem de novo. É lógico que o cliente respeitou o geotécnico. Eu também faria isso. Né? Ainda mais que depois que eu aprendi através dessa constatação. Olha o valor do SPT, querido. Tá vendo? Se você pegar aqui o nível 7 de escavação, menos 7, né? Qual o SPT que tinha? Estava aqui, ó. Se você subir aqui, vai dar em torno de 35, 40. E nessa mesma cota, agora, na mesma profundidade, com o corte que teve lá em cima, o SPT caiu para 15, 20. Aí caiu pela metade. Então, toma cuidado quando você faz SPT do nível de terreno, e aí depois você vai escavar e achar que aquele valor lá embaixo vale. Pode não valer, e pode valer. Depende do solo. Bom, aqui também é outra questão com relação à dispersão de resultados. E aqui eu estou querendo mostrar um caso que é de fundações, mas é muito interessante para dizer que se vale em fundações, vale para geotecnia. Né? Então, primeiro, eles usaram vários métodos de calcular uma estaca que foi feita, executada e ensaiada e levou à ruptura. Tá? Então, é um experimento. Aí mandou os dados dessa estaca, todos os valores de SPT, CPT, mandou para diversos lugares, né? Diversos lugares do Brasil, não, do planeta, né? E cada um desses lugares mandaram os resultados, né? E os resultados deram essa nuvem de retas que está aí. E esse vermelho destacado que tem aqui foi o resultado real daquela estaca. O que vocês têm que ver, senhores recém-saídos da escola de engenharia? É tomar cuidado, que a escola de engenharia é de mentirinha. Desculpa falar isso, eu já fui professor do Mackenzie, eu sou ex-aluno do Mackenzie. Mas as escolas, o sistema é de mentirinha. Assim como o sistema destrói a figura de Deus Pai. A mentirinha é porque esse mundo jaz no maligno. Agora vamos falar da mentirinha de engenharia. É o seguinte, mandou para muito de gente, todos os centros universitários do nosso planeta. Vocês percebem que, olha quantos erraram para baixo e quantos erraram bem menos para cima. Por que eu estou falando isso? Vocês esquecem que engenharia civil é precisa. Esquece. Está escrito lá, exatas. Engenharia civil, principalmente a geotécnica, não tem nada de exato. Graças a Deus. Porque ela faz você usar Deus para tomar as decisões.
Se ela fosse exata, a gente ia acreditar que somar 2 mais 2 é 4. Isso é exato. 2 mais 2 é 4. 2 macacos mais 2 macacos é 4. Mas se for 2 macacos, 2 laranjas, já não é 4. Porque você esqueceu de pôr unidade. Reflita. Muito bom. Aqui, na verdade, não sei se os meus slides estão com problema. Não está, não. Aqui, pelos métodos de cálculo, mostra a dispersão. E aqui, pelas investigações geotécnicas, também mostra as dispersões. Tá? É isso que eu quis dizer. Tanto as investigações geotécnicas como os métodos de cálculo, eles não são precisos. Muito pelo contrário. Aqui é a terceira avaliação nossa. E aqui nós chegamos, então, em mais uma etapa de nossa aula. E aí vem os estudos de alternativa. Né? Nós temos várias alternativas para cada obra. Aqui, as alternativas começam com ela exatamente com esse slide que já passou, que fala de coeficiente de segurança. Né? E coeficiente de segurança é um fator predominante para alternativas, porque você pode ter uma situação mais crítica ou menos crítica. Né? Você pode ter mais risco ou menos risco. Né? E é isso que eu estou dizendo nesses 2 slides. Em geral, há mais de uma solução para os problemas geotécnicos. Apresentar estudo ativo técnico-econômico. Eu sempre... Sabe por que eu falo sempre? Porque eu aprendi quando eu tinha 19, 20 anos. Só que a sociedade vai decaindo e eu consegui me manter num patamar e subindo um pouquinho. E agora com o Espírito Santo, então, eu subo muito. É porque ele me fala tudo que eu preciso saber. Não que eu seja perfeito. Ouvir o Espírito Santo não é sinal que você é perfeito. Muito pelo contrário. Quando você começa a ouvir o Espírito Santo, você vai ver o quanto é imperfeito. O quanto é miserável. É totalmente contrário. Quando você fala para o ímpio, que muito do Espírito Santo, o cara fala, você acha que você é perfeito? Eu viro para ele e falo, não, cada vez mais eu descubro que eu sou miserável. Por ser filho de Deus, eu descubro a minha miserabilidade. Muito bom. E no estudo aqui econômico, por que eu estava falando disso? Por quê? Porque eu aprendi isso na escola, aprendi isso naquela boa escola prática da empresa que eu estava. Aí eu saí, e aí eu caí numa engenharia inferior, onde que você não fazia isso tanto, porque tinha um cérebro lá, um professor e tal, que falava, não, a melhor tipo de fundação aqui é essa. Ele virava as costas e ia embora, porque ele achava que ele era o rei da geotecnia. E eu sempre me confrontei com isso. É lógico, de uma forma educada. Muitos eram meus professores. Estudo alternativo, então, sempre tem que ser avaliado. Agora, vejam esse gráfico que eu estou pondo aí. Eu estou pondo uma coisa aqui, uma foto, e vejam que, primeiro, ele é de 1986, muitos senhores não tinham nascido. Segundo, ele é numa unidade monetária que acho que muitos senhores nunca viram falar. Tá? Mas, então, aqui é a unidade monetária, aqui é a altura de um muro de arrimo. E aí tem várias soluções como estão aqui. Desde lá, antes de vocês tinham nascido, uma solução das mais baratas era aterro reforçado. Agora, há um mês ou 2 atrás, saiu a primeira norma de aterro reforçado no país que, graças a Deus, nós participamos. E fazemos essas obras já há alguns anos. Não tinha norma nenhuma, agora tem norma. Agora vamos ficar espertos, porque a norma vai exigir coisas que a gente sabe que tem que fazer e, de repente, não estamos fazendo, e algumas outras coisas que ela vai exigir que eu não exigiria, mas ela exige, agora eu tenho que fazer. Alerta aos navegantes. Mas, nesse estudo alternativo, mostrava que essa solução era mais barata. Quantas vezes, quantas décadas que eu passei falando isso para os clientes não acreditavam. Por exemplo, isso. Eu não sei quantas décadas que eu mostrei isso para CDHU, prefeitura, para mostrar que os muros de solo reforçado eram bem mais baratos que os convencionais. E até hoje eu não consegui convencê-los. Tem muita gente fazendo muro de concreto ciclópico, de gabião, quando aterro reforçado é muito mais barato. As outras alternativas é sempre reutilizar o solo, compactando o solo. Eu falo turbinar. Eu pego um solo, escavo, porque eu faço experimento. Eu pego a amostra, levo para o laboratório, vejo como ela é. Aí eu destruo ela, compacto e falo como ela pode ser. Isso eu chamo de turbinar, uma linguagem coloquial. Ou seja, eu pego um solo que é fraco, e recompacto em laboratório e vejo que ele ficou forte. E aí eu dimensiono o talude com ele forte. Isso se chama reconstrução de talude. Né?
Então, ele estava em estado... E é a mais barata solução que tem. A outra solução é pôr tá um nível da água, tem uma rede de fluxo, né? Tá aqui, esse azul representa a rede de fluxo. Esse é um desenho da rede de fluxo, aqui é de um talude qualquer, que então, eu como tenho a rede de fluxo, eu vou pôr um poço de drenagem, eu vou pôr um dreno horizontal, para quê? Para puxar água para baixo. E quando eu puxo a água para baixo, o que eu faço? Quando eu ponho o DHP, eu puxo ela para baixo através de drenos, né? E tá vendo o lençol freático que deprimiu daqui para cá? Então a tensão efetiva sobe. O que acontece na piscina? Se sobe o nível da água da piscina, é mais difícil, é mais fácil de você me empurrar. Se abaixa o nível de água da piscina, é mais difícil você me empurrar. O grãozinho é a mesma coisa. Abaixa o nível da água, ele fica mais, a solo fica mais resistente, porque não tem a pressão da água. Tá? Então eu pego e olho para cá e ponho elementos de drenagem interna para baixar o lençol freático e aumentar a resistência. Então, isso é uma alternativa. Então, tem alternativa de reconstrução, de retaludamento, né? E drenagem. Eu tenho de aterro no pé, eu tenho de aterro reforçado no pé, outro tipo de aterro reforçado. Veja que aqui é uma solução de paramento, aqui é outra solução de paramento, aqui é outra solução. E aí, isso da alternativa é ver o preço de cada uma e comparar, escolher aquela que tecnicamente e economicamente é melhor para o cliente, discutindo com ele, escolhendo. É aí que eu vou passar para o projeto. Uma outra coisa que tem que pensar nas alternativas é sempre o problema de drenagem. Que as pessoas esquecem o problema de drenagem, da tal infiltração, de fazer impermeabilizar para a água não entrar, e depois que ela entrar, drenar, que é conceito de barragem, qualquer barrageiro sabe disso. Uma outra alternativa é usar vegetação, né? Nós temos aí o vetiver, que é um capim muito importante para estabilizar talude. E eu posso, conforme mostra esse gráfico, tirar um talude de um coeficiente de segurança e subir. O único problema é que a grama, ou vetiver, ou qualquer vegetação, ela precisa de ciclos de chuva, né? Ciclos anuais para poder se desenvolver. Então, você passa de um estágio e vai aumentando o coeficiente de segurança. Então, o que é a biogeotecnia? Você pode usar elementos, por exemplo, madeira, para fazer um reforço temporal. Essa madeira um dia vai apodrecer, mas quando ela apodrecer, a raiz a raiz já ganhou profundidade e estabiliza o talude. Essa é a ideia quando se trata com vegetação, que é essas figurinhas que vocês estão vendo. É a raiz da planta que vai conferir resistência ao solo. E já tem tese de mestrado e doutorado calculando quanto que um solo ganhou de resistência pelo efeito das raízes. Que é exatamente o que está nesse livro, falando aí do efeito das raízes, do diâmetro das raízes, da profundidade das raízes e como isso pode afetar o coeficiente de segurança. Aqui tem uma série de alternativas que a gente pode elencar aqui. É a reconstrução do maciço, que eu já falei, troca de solo cimento, solo cal, solo brita, são misturas de solos, aditivos químicos, drenagem do maciço, acabei de pôr uma transparência disso, a bioengenharia, acabei de falar sobre isso, soluções de contenção, aterro reforçado, que é essa norma que saiu, os solos reforçados, e pode ter a situação de solo grampeado e aterro reforçado, e o livro que cito desde o começo, né, apesar de ser da década de 80, ainda tem muita coisa importante. Quando eu falo em alternativas, lá já tinha várias alternativas, até do solo reforçado aqui embaixo, ó. Aterro reforçado com geotexto. Isso desde a década de 80. Aqui também algumas mostrações aqui nas figuras, né? Um certo talude que precisa ter um certo coeficiente de segurança, então a figura mostra ele bem abatido e vê que toda essa área aqui é perdida, né? Então você pode ter uma solução que é fazer um aterro reforçado. O aterro reforçado você ganhou o quê? Você ganhou espaço, né? E isso é dinheiro, isso é metro quadrado. Metro quadrado tem valor, né? E eu posso pôr isso mais em pé ainda. Tá? Então, eu tenho um custo barato aqui, só talude, eu tenho um custo maior, mas eu ganho metros quadrados. Se eu puser mais de pé, eu tenho mais área, é mais caro, mas talvez valha a pena. Então, fazer uma continha, custo da obra e custo que eu ganho de metro quadrado. E se qualquer geotécnico começar a falar isso para as pessoas por aí,
né, que eu estou falando há já uns 20 anos, essas pessoas vão falar, então tá bom, então estuda isso. Tá? Então, estamos entrando no capítulo 5, né, do projeto e do parecer. Né? E aqui, então, agora que eu fiz esse exaustivo estudo sobre os solos, as camadas, que eu vou fazer cálculo, projeto e desenho, especificação técnica, baseado naqueles solos que a gente veio falando. Então, eu entendo o projeto como uma conceituação. É um conceito que você monta dentro de uma fenomenologia. Qual é a fenomenologia? Corte, aterro e ação do homem. Esse é o fenômeno, é uma transformação, tá? E aí eu tenho que saber o mecanismo disso, que envolve a mecânica do solo, a mecânica das rochas, envolve as intempéries, chuva, infiltração, etc., para que, a hora que isso for materializado, não trazer problemas para o homem. Então, os principais problemas, como a gente vai falar, sempre eu vou lembrar disso: topografia, investigação, projeto inadequado, erosão, estabilidade, infiltrações, assoreamento, drenagem superficial, controle tecnológico mal feito, solos típicos não conhecidos, compensação corte-aterro, taludes e muros reforçados, aterros reforçados, aterros sobre solos moles, pavimentação, fundação, proteção e drenagem provisória, tão importante, proteção, bioengenharia nisso, especificação técnica, às vezes não tem especificação técnica nenhuma, as normas exigem, mas os projetos por aí não têm, a sequência construtiva deixa para o conta do empreiteiro fazer do jeito que ele quer, está errado, não é assim? E os quantitativos, critérios de medição e pagamento. Todo projeto tem que ter quantitativos, todo projeto tem critérios de medição e pagamento. Agora, você põe no seu orçamento, se o cliente quer fazer, ok, ele está cortando, não você. Você tem que dizer para ele que recomende. E as normas estão falando para fazê-los. Tá? O AGO, a Assessoria Geotécnica às Obras e o Controle Tecnológico das Obras. Tá? Aí, problemas de geotecnia, solos lateríticos, saprolíticos, rocha, matacões, largura exequível do aterro, aquele problema de ter espaço para fazer aterro, a sobrelargura construtiva, fazer a mais para cortar, desagregação do solo superficial, a falta de proteção superficial, queda de blocos, rolamento, fator de conversão corte-aterro, fator de empolamento no caminhão, saber quantos caminhões que eu vou precisar para fazer o transporte, e o fator de conversão corte-aterro. Aí está os números de aproximados de 0,8 e 1,3, mas são apenas chutes, né? E é fácil de calcular. Nós vamos ver isso mais para frente. Afeta os quantitativos e volumes de área de empréstimo e bota fora, não desejáveis. Quando você tem uma obra e acha que vai gastar tanto, aparece uma área de empréstimo que você precisa e não tem, ou precisa de um bota fora e você não tem, você está roubado, porque os preços pulam. Exatamente por mal projetar a planagem, que muita gente acaba não acreditando nos projetos. E aí, por isso que, então, passa para os empreiteiros fazer a moda dele. Está tudo errado, não é isso. O projeto tem que ser melhorado, é responsabilizado, falta o projeto geotécnico. Necessidade de investigação, o parecer técnico geotécnico da terraplanagem, ele daria um indicativo de tudo isso que eu estou falando. Tudo que eu estou falando é um grande parecer técnico, né? Holístico. Né? Porque se você me dá uma topografia e uma terraplanagem, eu vou falar tudo isso que precisa ser feito. É um parecer. Né? Agora, é lógico que aí vai entrar nas singularidades daquele sítio geotécnico. Rastreabilidade das amostras, isso é no controle tecnológico, a frequência dos ensaios, de grau de compactação, de usabilidade, enfim. Critérios de aceitação que tem que ser definido para poder... Senhores, critério de aceitação, puxa, quando eu descubro que as pessoas pagam as outras sem verificar o que estão entregando de produto, eu falo, esse mundo está próximo da vinda de Cristo, porque não é possível isso acontecer. Não é possível. A mentira descarada de alguns. Taludes, estabilidade superficial, profunda, precisão topográfica, no pé do talude, principalmente, maior densidade de pontos. Aqui o livro de novo, Noções Básicas de Mecânica dos Solos, né? É tudo que está nesse livro já, isso na década de 80, isso para um livro que era para atender
terraplanagem das rodovias no estado de São Paulo. Aqui o livro que já foi citado, do Carlos Souza Pinto, sobre noções básicas de mecânica dos solos. Nós vamos ter um curso baseado exatamente nesse espírito de noções básicas, né, de mecânica dos solos, que aqui a gente passa rápido para só sensibilizá-los da importância, né? E aqui nós chegamos aos nossos 15 minutos atrasados um pouco. Ainda sobre o livro, né? Tem várias obras de terra aí que o livro vai tratar, né? E também o livro de obras de terra. Esses dois livros são campeões para qualquer noções básicas aí de obras de terra e terraplanagem. Aqui o manual do DR, aqui da Prefeitura de Recife, muito bom, como documentos para conciliar o projeto. Aqui a história do projeto preliminar básico executivo, que as normas agora estão contextualizando, como nós vimos ontem. Aqui a norma que nós falamos de projeto geotécnico, com todas as definições desses conceitos, então agora está normalizado, né? As categorias das obras, eu acho que nós falamos isso ontem, né? E, consequentemente, isso que vai nortear os projetos, que é a norma de projeto geotécnico. Essa 8044 é a norma e vai exigir o que tem que ter no projeto, né? Então, só estou passando rapidamente, que ela define todos os termos, quer dizer, eu não posso chamar barranco, talude, eu não posso chamar talude e encosta, é uma outra coisa, e assim vai. As etapas de projeto, eu não posso pôr qualquer nome, tem lá os nomes, preliminar, básico, executivo. Aqui, por exemplo, está chamando de anteprojeto, as fases de projeto, todas elas têm que ser configuradas no projeto, né? O preliminar começa com a aerofotogrametria, mapas geológicos, etc. Os estudos alternativos, acabamos de falar, anteprojeto é para viabilizar a obra, né? Para saber se o investidor vai pôr dinheiro naquele negócio. O básico é para você contratar a obra e o executivo é para você realizar a obra. Depois tem as atividades de acompanhamento das atividades de obra, né? Que vai vir aí como construído, está na norma. Eu quero ver agora nas obras de terraplanagem e as correlatas aparecer isso. Métodos construtivos, já falamos bastante de investigações, eu vou ser mais rápido ainda, acho que eu me delonguei. E o anexo A vai falar das escavações, aí que é o ponto principal. Então, ele vai falar todos os cuidados de ter com escavações, né? Então, o projeto terraplanagem tem escavações e tem aterros. Então, tem o anexo A e acho que o B, que vai falar de escavação e aterro. E vai ter a mesma sequência, senhores. Vai falar de investigar, de ver vizinhança, de ver áreas de empréstimo, bota fora. Olha, documentos a serem produzidos, não é só um desenho, tem mais coisa. Está vendo? Sessões geológicas geotécnicas têm que ser apresentadas, solução, tratamento, identificação, definição da geometria, os volumes, inclusive o empolamento. Eu não gosto dessa palavra, mas na norma saiu isso. Na próxima, se eu estiver presente, eu vou falar, não é empolamento, é fator de conversão corte-aterro. Se eles concordarem comigo, vai mudar, senão vai ficar errado. Para mim, errado. Drenagem superficial, subsolo, profunda. Um outro erro que para mim tem aí, que não fala da provisória, proteção do talude, instrumentação. Veja, tudo tem que ser feito agora, porque a norma está fazendo, e as normas têm força de lei, e elas estão sendo revisadas a cada 5 anos. Portanto, o nosso projeto, o nosso trabalho aqui, o nosso curso de terraplanagem, ele agora tem uma norma que nós temos que seguir, que eu sempre falei ao longo da minha vida, porque eu falei já ontem, que as pessoas que fizeram a norma são as pessoas da minha faixa etária, que aprenderam mais corretamente o que se aprende hoje. Sessões primitivas no início da obra de terraplanagem, um monitoramento, para ver se elas estão comportando adequadamente. Aí já vem o anexo B, que são os aterros, né? Aí vai a mesma sequência. Vai falar tudo mais ou menos igual, com algumas nuances que tem um em outro lugar, falando do aterro em si, né? As características de quando a obra é de aterro e de escavação. Mas vocês podem ver que ele é praticamente toda uma repetição. Por que faz isso?
Porque terraplanagem, você imagina corte e aterro. Mas às vezes pode ser só um corte, e às vezes pode ser só um aterro. É lógico, só um aterro, né? Mas tem algum lugar que foi escavado. E só um corte tem um lugar para onde foi levada a terra. Então sempre vai ter os dois. E a sociedade exige agora que seja licenciado, que seja área de empréstimo como o Botafogo. Muito bom. Então aqui se repete instrumentação, enfim. Aqui eu estou falando um pouco da diferença do parecer técnico e do projeto. Né? Eu quero dizer aqui que o parecer técnico ele pode ser qualitativo ou quantitativo. Quantitativo é quando você tem topografia e sondagem para fazer cálculos, e quando é qualitativo é uma opinião do consultor que tem a experiência de olhar e com o olhar já perceber alguma coisa, né? E poder dar a sua opinião. O projeto já não. O projeto vai requerer topografia, sondagem, num grau mais elevado de comparecer, tá? E também é um posicionamento do engenheiro face à qualidade dessa topografia, parecer também essas investigações. Quando eu faço um projeto, o projetista tem que entender que se a topografia estiver podre e ele usar a topografia, ele também está podre. Tem gente que acha, não, mas a topografia estava assim. Como assim? Então eu não sou responsável. A topografia veio podre, eu usei a topografia, eu não sou responsável. É sim. Você é engenheiro. Você tinha que descobrir que a topografia não estava boa. Você devia ter ido para o campo. Você devia constatar. Ah, eu fiz o projeto, mas a sondagem está falha. E daí? Você é responsável. Mas tem gente que acha que não. Mas, enfim. Projeto geométrico, tudo que está na norma agora, eu diria que é o que tem que constar de um parecer técnico ou de um projeto, né? Óbvio, né? E aí eu estou só falando que um projeto, né, tem que ter tudo isso. Só que a norma agora fala que tem que ter tudo isso. Então, o que eu dizia já há 20 anos atrás, está tudo agora na norma escrito. E aí eu posso folhear a norma e ver que está tudo lá. Facilita muito, até convencer os senhores de que temos que fazer isso. E aqui nós chegamos com uma pontualidade britânica que não vem dessa pessoa que vos fala, mas sim quem comanda essa pessoa que vos fala, que é o Espírito Santo. Então, cheguei na marca aí do fim da nossa segunda aula, hoje bem melhor que ontem, que antes eu me perdi no começo. E eu queria, então, agora abrir as perguntas, os microfones, os senhores estão abertos, e perguntem, porque amanhã tem que acordar às 4 horas da manhã. Então, pergunta. Carlão, vai ter uma perguntinha aí ou não? Solange? Ah, tem que ter, né, Mauro? Tem que ter, isso aí. Vamos lá. Quando você falou lá atrás de solos aluviares, né, que são solos sedimentares, aluviões. Eu queria saber mais um pouco sobre colúvio e elúvio. O que eu sei é que o colúvio é o do topo, né? O elúvio é o do topo, o colúvio é o do meio, e os aluviares são os do vale, os que ficam embaixo, é isso? Então, vamos lá. Os aluviões, eles são processados por erosão e eles decantaram em ambiente com água. Ok? Certo, aluviões. Eluviões, e aí depois você confere para ver se é isso, mas os eluviões são aqueles que são formados pelo vento. É o vento que carrega e vai, por exemplo, as dunas, né? Entendeu? As dunas. Sim, então são solos que são geralmente no topo, em morros, né, em barrancos, montanhas mais altos. O eluvião, ele anda, as dunas andam, em função dos ventos predominantes. Sim, e os coluviares, colúvio? O colúvio, aí sim, ele não é que ele tá no topo, ele desceu do topo. Ele é um solo residual, primeiro, que amadureceu tanto e com as chuvas ele caiu. Esse amadureceu tanto, ele seria um solo saprolítico. Não, o saprolito é bem antes dele ser coluvial. O processo é o seguinte, ele é rocha alterada, ele é rocha saprolítica, ele vira solo saprolítico, e aí depois ele vira solo residual maduro,
Aí depois ele anda e vira um colúvio. Se ele é lavado pela enxurrada, ele vai depositar em algum lugar e ele vai ser aluvião. Se ele é soprado pelo vento e vai parar num outro lugar, ele vira um eluvião. Entendi. Tá? Legal. E a palavra sapólito é de podre. Então, se você quiser chamar alguém feio, você fala, eu sou saprólito. Bom, todo solo ele é decomposição de uma rocha. Isso se trata de todos os solos, né? Sim. Então, querendo ou não, mesmo ele sendo... Long time, né? Sim. Eu não sei, quando Deus criou, se ele criou solo, ou ele criou tudo rocha. Mas eu acho que ele criou algum solo, não sei. Aí você foi longe demais para a minha inteligência. Eu vou consultar o Espírito Santo. Com respeito, eu não estou brincando. Entendeu? Porque eu sei, são eras geológicas, né? Sim. Então, fugiu do meu conhecimento. Bom, mas tá bom. Deu para dar uma luz bem grande. Próximo, tem mais alguma pergunta? Professor, Alexandre, Camila. Quem está falando? Camila, Fala, Camila. quando você falou da palavra empolamento, você considera ela errada nesse cenário? Sim. É o seguinte. Vê aqui meus gestos. Essa mão aqui é o corte. Sim. Eu corto aqui, ponho no caminhão. Apesar que eu vou explicar isso na próxima aula ou na outra. Mas corto aqui, ponho no caminhão. O caminhão anda, eu jogo aqui onde eu vou fazer o aterro e compacto. Certo? Certo. Muito bom. Quando eu tiro 1 metro cúbico aqui, a pergunta que tem que fazer para o projeto é quanto que ele vai dar aqui? Então, se aqui é 1 metro cúbico, a hora que eu compactar, quanto que vai dar? Vai dar 1? Vai dar 1,1? Vai dar 0,8, 0,9? Tem jeito de calcular. A sociedade diz que esse número 1 vira 0,8. Eu vou dizer para você que varia de 0,6 a 0,9, mas pode ser até 1,1. Mas depois, quando esse assunto surgir de novo, eu me aprofundo. Uhum. Daqui para cá, eu chamo o fator de conversão corte e aterro. Só que o pessoal usa empolamento. E eu falo que empolamento é quando você pega do corte e põe no caminhão. Aí ele empola. Ou seja, o volume de 1 no corte, se você jogar no caminhão, é mais do que 1, na certeza. Então, eu chamo empolou. Aumentou de volume. Mas no aterro, não. No aterro, ele diminui de volume. Entendi. Geralmente diminui. Geralmente diminui. Tá? Então, eu não gosto do termo empolamento quando é para converter corte a aterro. Entendi. Mas, Camila, tem mais uma aí ou não? Não, só essa, professor. Tá bom. Mais alguma pergunta aí? Alexandra, você está muito quietinha, Alexandra. Não vou gravar seu nome assim. Larissa, também. Não tem nenhuma pergunta, Larissa? É que no começo é meio constrangedor aqui, eu sou meio chato, falo, meio agressivo, né? Mas eu sou bonzinho. Oi, por enquanto ainda não tenho nenhuma dúvida. Vou estudar melhor o material e aí qualquer coisa numa próxima eu já pergunto. E diga-se de passagem, a gente está aí com a nossa equipe de marketing, né? E nós vamos estar promovendo lives, né? Que vai trazer exatamente essa conversa, né? Que não é mais uma aula, é uma live onde que a gente vai trazer perguntas como essa. Então, já aproveita essa sua posição de falar, vou estudar mais para depois perguntar. É uma abertura que o pessoal de marketing nosso aí, a Tisha, tá promovendo para a gente poder ter as nossas lives aí e passar esse conhecimento através de perguntas. É uma outra forma de aprender, né? Tá bom? Ah, sim, ótimo. Obrigada.